Nós estamos aqui na presença ilustre do nosso querido amado irmão Napoleão Falcão. Seja bem-vindo aqui na mesa do Guigo. Muitíssimo obrigado, irmão Guigo. Prazer indelével estar com você, te conhecer de pertinho, né? Foi um dos mais predicativos e graciosos que recebi da parte do Senhor neste dia memorável. Quero lhes parabenizar por esta ação benevolente que Deus afincou no seu coração. Amém. Para, através da instrumentalidade da internet, você levar até o coração das pessoas a sensibilidade auditiva da palavra do Senhor. Espero que este trabalho que você está dando prosseguimento nesta noite seja um veículo encandecido de bênçãos e de graça aos ouvidos das pessoas e que elas possam receber essas páginas memoráveis da história profética da Bíblia Sagrada como um memorial de edificação espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço ao Deus vivo, todo-poderoso, e eu sei que momentos como esse só podem ser preparados pelo nosso Deus. Porque o inferno não quer o povo santo reunido. O inferno não quer o povo santo unido. O inferno só quer o afastamento e a divisão. Então hoje é sobre unidade, é sobre compromisso com Deus, com o eterno, com a palavra que salva. E a palavra tem nome, Jesus Cristo, a verdade, o verbo que se fez carne e sangue. Então, pessoal, vem pra cá, compartilha, seja um canal de bênção na vida das outras pessoas. Hoje nós vamos abordar diversos assuntos, mas o mais profundo será escatologia, que é sobre o fim, é o apocalipse. Que tempo estamos vivendo? Mas antes disso, pastor, eu sei que você já contou a sua história algumas vezes, mas se você puder contar um pedacinho do seu testemunho para quem está chegando, para nossa audiência que está aqui, puder ouvir esse testemunho tão forte e valoroso para honra e glória do Senhor Jesus. É muito interessante, Kiko, que o livro de Atos dos Apóstolos exemplifica que o evangelho também pode ser pregado em testemunho a todas as gentes. De tal maneira que eu tenho um testemunho bastante consolidado numa experiência vivida há 57 anos passados. Glória a Deus. O que me sobrou desse testemunho foi a minha decisão ao lado de Jesus Cristo. Todos nós vivíamos sobre as tradições religiosas de nossos ancestrais. Todo homem possui uma índole, chamada índole religiosa. Todo homem precisa ter um objeto de culto. E eu, entre os homens, precisaria também desse objeto de culto. E, antes de conhecer, por causa da ineficácia do saber, e por causa da inteligência entenebrecida pelo pecado, isso me distanciava da veracidade das Escrituras. E o que me restou foi o pleno desenvolvimento da minha ignorância, de me ensoberbecer contra os cristãos de minha terra, estado da Paraíba, a ponto de sair em demanda com a foice para matar o pastor da igreja. O que me restou disso foi que os seus filhos, em número de 8, clamaram pelo sangue de Jesus com a porta fechada e eu caí no chão. Foi semelhante à conversão de Paulo ao caminho de Damasco. De tal maneira que ali fiquei sem fala, sem eficácia nenhuma, não sabia o que tinha acontecido comigo. E os colegas vieram e me levaram nos braços para outro lugar. Resultando nisso, a eficácia da grandeza do Evangelho começou a adentrar aos portais da minha alma, por causa do poder que emana do mesmo na vida dos crentes. É muito interessante nós compreendermos que a vivência cristã não é uma vivência somente histórica,
mas uma vivência de experiências, de realidades expressas com Deus no seu cotidiano. Os crentes de 60 anos passados eram crentes possuidores de uma simplicidade muito grande e de uma eficácia também prazerosa na vida de oração. Os crentes oravam muito. E esta oração, ela credibiliza o homem com Deus. E você sabe que o saque é mediante ao crédito. Ninguém tem direito a sacar se não tiver crédito com Deus. Então, a vida de oração de um homem cristão credibiliza-o perante o seu Criador. E era um dia de 10 de agosto de 1969, quando isso aconteceu. E com mais 5 dias seguintes, no dia 15 de agosto, eu assentei-me na cadeira de um barbeiro e ali ele pegou a Bíblia de capa azul, me entregou e pediu para que eu lesse um texto sagrado de 1 Coríntios capítulo 6, verso de 15 ao 19, que diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, porque não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos, em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ali começou a surgir a lei processual do novo nascimento. Ali, digo, eu me converti ao Senhor, naquela cadeira de barbeiro. Algo já queimava dentro do seu Algo coração. incendiou a minha alma aos portais do meu interior. E eu comecei a chorar. E ele não conseguiu mais cortar o meu cabelo, ele chorava também. E era uma sexta-feira, era culto só para os membros. Não tinha luz elétrica, era candeeiro. Mas eu vi quando o candeeiro acendeu na igreja, dentro da propriedade dos nossos pais. E eu disse, eu sei que eu não posso adentrar o santuário, porque eu não sou membro da igreja. Mas eu vou assim mesmo ao templo e vou procurar uma brecha em uma das janelas para assistir o culto, do lado de fora. Foi o que eu fiz. Corri para lá, procurei uma brecha, eram 3 janelas, e a primeira já me deu condições de eu assistir o culto pela brecha. Não sabia que estava escrito, né, no livro de Ezequiel, que Deus procurou um homem que estivesse na brecha, tapando o muro. E eu estava na brecha assistindo o culto, quando o pastor da igreja, ouvidor, a dizer ao barbeiro: Meu Deus. o senhor fez o convite ao jovem para ele aceitar Jesus como Salvador? E ele balançou a cabeça que não tinha feito. Na hora que ele terminou de dizer, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Manuel, o moço está lá fora. Saí-lhe a seu encontro. E ele levantou-se e quando chegou no oitão da igreja, abriu os braços, era uma noite de lua. Eu também abri os meus braços e de lá ele gritou: quer ser crente? Eu disse: quero. Pode ser? Se pode. Quero, sim, senhor. Quando eu abracei ele, Jesus me batizou com o Espírito Santo, do lado de fora. Com 7 dias de crente, eu entrei na escala de auxiliar de trabalho e com 9 meses de fé, consagrado ao ministério pastoral aos 20 anos de idade. Então hoje eu sou o segundo pastor mais antigo das Assembleias de Deus do Brasil, da CGADB. Primeiro é o nosso presidente, com muita honra tenho o prazer de falar o seu nome, nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente de muita honra, de muito valor e muito querido por todos nós. Eu sou o segundo mais antigo, com o número 517. Assim deu-se a minha conversão, quebrei o retrovisor e nunca mais olhei para trás. Glória a Deus, meu Jesus! E aí, pessoal? Você ficou impactado, fala a verdade. Imagina um anjo do Senhor e falar exatamente aquilo que você estava vivendo sem esperar. Porque Deus, ele nos surpreende. E mesmo quando crente, cristão, mesmo na caminhada longa com Cristo, ele continua nos surpreendendo. Esse é o Deus Todo-Poderoso
que eu conheço, e eu tenho certeza que ele irá nos surpreender muito mais. Inclusive hoje, mais e mais para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu fico feliz de estar com o patrimônio histórico das Assembleias de Deus aqui com a gente, né? Na mesa aqui do GigoCast. Louvado seja Deus por isso. E pastor, aí você começou a pregar, você começou a ensinar, porque faz parte do seu ministério Faço ensinar. parte, 7 dias de crente, entrei na escala de auxiliar de trabalho, não pela capacidade, mas pela necessidade da obra. Então, eu não tinha paletó, né? Mas papai me deu o seu paletó de presente, era grande, batia abaixo dos joelhos, mas estava bom. E aí nós já começamos a dirigir o trabalho. Eu não conhecia as escrituras, mas me afeiçoei com 20 de Êxodo. Não farás para ti imagem de escultura. Era isso que eu pregava. E nessa época, Mandamento, né? Jesus salvava, curava e batizava com o Espírito Santo por causa da simplicidade. Deus ama a simplicidade e a pureza, né? Não há nenhum motivo para ostentações. Não há nenhum motivo para vaidade. Não há nenhum motivo para presunção. Não há nenhum motivo. A durabilidade do cristianismo implantado em nós pelo Espírito, ele só terá validade enquanto o estado de dependência nós mantermos perante o Senhor. Quando a Bíblia diz bem-aventurado é os pobres de espírito, de Mateus capítulo 5, aquela palavra pobres quer dizer dependentes de Deus. Nunca poderemos jamais perder a dependência do Senhor. Dependência do Senhor é a causa singular da nossa salvação. Porque São Paulo diz que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e jamais do homem. Então, Guigo, Deus tem me presenteado com saúde. Eu sou um homem de 76 anos, mas pela graça e bondade do Senhor, nunca fui agravado por nenhuma doença. Então Deus tem dado-me juventude, graça e alegria da salvação. Eu só consigo me realizar com o microfone na mão. Glória a Deus. Eu vim ao mundo para isto. Enquanto você não descobrir para quem você veio este mundo, você sofre muito. Imagine um advogado querendo ser médico. Imagine um médico querendo ser engenheiro. Não se realizará jamais. Você só se realiza dentro de um princípio vocacional. Lembre-se, eu vou lhe dar 2 exemplos. Para que aquele menino da multiplicação dos pães e dos peixes veio ao mundo? Pai ignorado e mãe ignorada. Ele veio ao mundo só para processar a Cristo o maior fenômeno do seu ministério. Foi a multiplicação dos pães e dos peixes que veio através daquele rapaz. Para que foi que aquela empregada, aquela criada do general Naamã veio ao mundo? Pai ignorado e mãe ignorada. Só para processar no general, seu patrão, a cura. Ela anunciou que em Samaria tinha um profeta que se ele procurasse seria curado. Foi o que aconteceu. Então cada pessoa veio ao mundo para propósitos específicos. Eu vim a este mundo só para pregar o evangelho. Glória a Deus. Esse é o meu quinhão nesta terra. Eu não tenho outra herança. Minha herança é o altar. Não adianta ostentação contra mim, não adianta perseguição. Eu vim ao mundo para pregar o evangelho. Nas praças públicas, nos campos, nos estádios de futebol, nos teatros, onde for concebida a oportunidade, ali eu estou com o microfone na mão. Não me tire o microfone, senão eu morro. Então, isso tem me dado saúde ao meu corpo e à minha alma. Porque nesses 57 anos que eu prego o evangelho, Guigo, eu nunca deixei o espaço ficar vazio. Porque essa diáspora que fica vazia, Deus vai pedir conta às pessoas que deixaram a vocação para adentrar por outros caminhos. Não é bom. Então, quem veio a este mundo para pregar o evangelho, dedique-se à pregação do evangelho. E quanto aos cuidados materiais, aí é com o patrão. Aí é com o patrão.
Quem é meu patrão há 57 anos? É o Senhor. Ele assinou minha carteira, ele paga 13º, ele paga bônus de férias, ele me dá tudo. Ele me dá tudo. Porque quando Deus chama, obviamente que ele se responsabiliza. Deus não é criança para chamar um homem para o seu ministério e deixá-lo ao léu. Deus não faz isso, jamais. Porque aí contrariaria a sua própria santidade. Então, graças a Deus que nós temos nos empenhado e temos sido honrados pelo Senhor de levar a sua palavra. O avião tem sido a minha morada e o mundo tem sido os meus altares. São 46 países onde já levei o evangelho. Mês passado estávamos em Amsterdã, na Holanda, numa conferência só para pastores holandeses. E foi uma grande bênção que Deus nos dera naquele país, mais uma vez. Essa é a 3ª vez que tenho estado na Holanda. Então, meu filho, graças a Deus por esta oportunidade de estar com você. E quero outra vez render graça ao Senhor por sua vida. Glória. E pelo seu ministério de, através deste aparelho, levar a palavra de Deus aos corações. Glória a Deus. Eu tenho muito a aprender e eu fico impactado. E eu aprendo, eu amo aprender, eu amo buscar, eu amo perguntar. E vou perguntar. Nesses 56 anos de pregação do evangelho, eu acredito que teve muitas lutas, teve muitas dores, teve muita perseguição. Que mensagem o senhor deixaria, o pastor deixaria, para as pessoas que estão sofrendo perseguições hoje, que são novas, convertidas, porque tem aquele primeiro amor, eu quero pregar agora, eu quero ir agora, e às vezes não está tão preparada com conhecimento bíblico. Que mensagem o senhor deixaria e que ordenança e que tipo de direção essa pessoa precisa? A vida ela é delineada por fases circunstanciais. Todo homem tem que passar 3 fases nesta vida. A primeira fase do homem cristão é cognominada de fase da água. A água fala de alimento, nós somos 70% líquido. Nós temos o poço de Jacó, que é uma simbologia. Temos a segunda fase, é a fase do vinho. Aí temos o Caná da Galileia, o vinho fala de alegria. E temos a terceira fase que o homem tem que passar. É a fase do vinagre. O evangelho tem bônus e tem ônus. Jó disse, receberíamos só os bens de Deus e não os males. Então essa fase do vinagre é uma fase muito dolorida. No deserto opaco do Calvário, houve um momento que o Senhor Jesus pediu água, mas não deram-lhes. A Bíblia anuncia, ensina-nos, que embeberam uma esponja em vinagre e lhes ofereceram. A Bíblia também não diz que ele ingeriu vinagre, porque no conceito científico, o vinagre é anestésico. Se Jesus tivesse ingerido o vinagre da cruz, a cruz perderia o sentido de cruz e se tornava um instrumento de cirurgia. Então, cruz, para ser cruz, ela não tem paliativo, ela tem dores. Por isso que o Senhor Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Evangelho tem... Deus permite esses impropérios não para nos destruir, mas para lapidar o nosso caráter cristão. Porque a senha do Evangelho não é talento, é caráter. Diante de Deus, o que será julgado não são os dons, são fruto do Espírito. Então, de tal maneira que as pessoas que padecem inocentemente, há 2 vontades em Deus, a vontade perfeita e a permissiva. É muito fácil você conhecer a vontade perfeita. Qual é a vontade perfeita? É que eu exerça na minha vida um processo de santificação diária, não de santidade. Porque santidade é um estado, santificação é um processo. Então, esse estado de santificação diária, a mortificação dos meus membros, dos desejos impuros da carne, da cobiça, da vaidade humana, e nessa proporção que eu vou morrendo para o mundo, eu vou me santificando para Deus.
E a outra vontade de Deus é a vontade permissiva. Quando Jó disse assim, aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. São os paradoxos da vida. São as incógnitas da vida. Um crente pode ficar canceroso? Pode. Pode adoecer? Pode. Crente morre, morre. E as pessoas usam uma vulgaridade nisso. E diz, fulano passou para o Senhor. Isso está errado, irmão. Já é dele. Passou para o Senhor é no dia que você aceita Jesus como Salvador. Morreu, o crente morre. A Bíblia diz, Moisés, meu servo é morto. Só que o crente ressuscita. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória. Semeia o corpo animal, ressuscita o espiritual. Nós cremos na ressurreição do capítulo 15, 1 Coríntios. Então, essas fases circunstanciais, todos nós temos que passar. Há momentos tão parturientes que você não tem condições de conjugar o verbo da oração. Sua mente está torpedeada com problemas, com adversidades, com essas incógnitas da vida. E o que mais nos adoece é o silêncio que Deus faz muitas vezes. Porque Deus não acerta o relógio dele pelo meu. Sou eu quem precisa acertar o meu pelo dele. Então, mesmo no silêncio de Deus. Mesmo no silêncio de Deus, você está clamando. Deus está ouvindo. Deus ouve a todos. Agora, responder faz parte do caráter de Deus. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Não significa ausência. Mas como entender que Deus está ali, mesmo naquela luta que você está clamando, invocando e Deus não está falando? Deus está em silêncio. Jesus tinha 3 maneiras de responder o homem quando ele estava na sua vivência terrena: com o olhar, com a palavra rápida e com o silêncio. Essas eram as 3 maneiras que Jesus tinha de responder ao homem. Essa é a cópia da eternidade dentro do querer de Deus. Se com ele sofrermos, com ele seremos glorificados. Porque a vossa tribulação momentânea produz um peso excelso de glória. É paradoxal nós entendermos como foi a morte dos profetas. A tradição histórica diz que Isaías, profeta messiânico, foi cerrado ao meio. Tiago foi decapitado. Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo. Paulo foi degolado. Como explicar isso? Como explicar esses paradoxos divinos? Muitas coisas. Prisões, açoites, tribulações. E mesmo ali servindo a pela Cristo. Vontade permissiva. Paulo preso manda o povo se alegrar. Alegrai-vos do Senhor. Não é sobre condição, é sobre obediência. Sobre obediência. Ele não era masoquista para gostar de sofrimento. Mas os sofrimentos eram uma linha que Deus traçou para lapidar o seu caráter. Porque servir a Deus, quando as coisas estão favoráveis, todo mundo sabe que é muito fácil. Sim. Mas quando essas incógnitas paradoxais vêm sobre nós, é nesta hora que o cristão deve provar o seu amor incondicional. Porque todos nós somos eternos devedores ao Senhor. Nós vivemos numa inadimplência inexplicável. Tudo que somos e que temos devemos ao Senhor. O que é a vida? A vida é um conto ligeiro. A vida é como a laçadeira de um tecelão. A vida é como a sombra que declina. A vida é como navios veleiros. A vida é como o correio. A vida é como o vapor. A vida é como a flor da erva. A vida é como a neblina. Você já nasce em contagem regressiva. Nasceu, você começa a se distanciar do berço e se aproximar da sepultura.
cientista francês chamado Roberto Ruck, ele descobriu a famosa teoria das células humanas. Aí ele descreve: teoria celular é a afirmação de células categóricas que todos os seres vivos são formados de células. Ele divide a célula em 3 partes: cilíndrica, achatada e alongada, quer dizer, plasma, citoplasma e núcleo. O cientista descobriu que do tendão de Aquiles até o frontal, o homem tem 60 trilhões de células. Só no cérebro, no cerebelo, na protuberância, no bulbo e no encéfalo, o homem tem 9 trilhões de células. E estas células estão morrendo segundo a segundo. A velhice vai batendo devagar, implacável. O cientista descobriu que o DNA de cada célula humana equivale a 1,70 m. Então, se você multiplicar 60 trilhões por 1,70 m, não tem computação que chegue ao final. Então, o DNA de um ser humano computado pelas suas células em fita métrica dá para ir na Lua 3 vezes. Porque daqui na Lua é somente 384.500 quilômetros. Daqui no Sol é 152 milhões de quilômetros. Porque o Sol é 119 vezes maior do que a Terra. E a Lua ela funciona com 2 sentidos prognosticados por Deus. Primeiro, a Lua funciona para clarear a noite e exerce também o papel de diaconisa divina. Ela oxigena as águas dos mares. Então ela limpa os pântanos. Se não fosse a Lua, os oceanos seriam pútridos. Não havia vida marinha, nem havia equilíbrio das placas tectônicas dos oceanos. Então a Lua tem um papel fundamental de não somente clarear a noite, mas oxigenar os mares. Porque tudo que Deus faz é pensando no homem. Se ela promove a limpeza dos mares, você pode absorver peixes, camarão e lagosta, os crustáceos do mar. Então é para alimentar a humanidade. E por que o homem não glorifica a Deus? Cadê um véu que obscurece o conhecimento, chamado ignorância? Um dos maiores juristas desta nação, chamado Rui Barbosa, ele titulariza o seguinte: que a ignorância é o principal fator dos erros e dos crimes. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho desnuda a ignorância do homem e mostra a clarividência da fé. Meu Deus, que é isso, pessoal? E aí, galera? Você tem pergunta para fazer sobre a Bíblia? Coloca aqui no YouTube, que a gente vai perguntar diretamente aqui pro pastor. Se você já compartilhou, compartilha, deixa seu like. E tá tremendo aqui, porque assim, conhecimento bíblico com a pureza da palavra. Porque você imagina unir essas duas coisas. O conhecimento com a vivência. O conhecimento com a vivência muda toda uma trajetória. Imagina você receber algo, uma direção de alguém que vai mudar todo o seu caminho, que você não precisa estar percorrendo. Você precisa de uma palavra, de uma direção. Você precisa da obediência. Porque no monte da obediência, todo monte da obediência será revelado o Cordeiro. Em todo monte da obediência vai ter um Cordeiro revelado. Então a obediência vale mais do que muitas coisas que você está ouvindo e que você está buscando. Ser obediente não é para qualquer um. Meu Deus do céu. E pastor, eu sei que você gosta muito de escatologia. E eu quero abordar algumas perguntas aqui escatológicas, né? E uma delas é: se você acredita que a igreja atual espiritualmente está preparada para enfrentar uma perseguição real antes do arrebatamento. Bom, como você entende essa a Bíblia questão? Sagrada ela tem 3 princípios doutrinários. O primeiro princípio doutrinário das Escrituras, ela abrange as doutrinas que são mais fáceis de se entender. Quais são as doutrinas mais fáceis de se entender? São as doutrinas relacionadas com o plano da salvação. Deus reduziu a salvação do homem ao nível irredutível. A única coisa que o homem faz para ser salvo
É somente crer. Atos 16 e 31. Não precisa fazer mais nada. Somente crer. Não precisa fazer, não precisa ir, não precisa Não voltar. precisa mais nada, já foi feito, né? A obra foi feita quando ele consuma. Porque ele consuma na cruz. Mas a decisão da salvação não aconteceu na cruz. A decisão salvífica aconteceu no Getsemane. A cruz é a consumação de uma decisão tomada na noite anterior. Foi no Getsemane que ele consumou a salvação, quando ele exerceu um processo de hemorragia interna. Os seus capilares, são os milhares de veias internas do corpo, rompeu-se pela angústia do dia seguinte. Deus mostrou para ele o cálice do dia seguinte ali, entre as velhas oliveiras do jardim. Quando as glândulas sudoríparas mandam o suor, aí traz o sangue que vem dos capilares. É uma hemorragia interna. Ele viu ali no Getsemane que na cruz ele teria que passar por 4 dores: físicas, morais, mentais e espirituais. As maiores dores não foram as físicas, não foram as morais, não foram as mentais. Foram as dores espirituais, chamada de solidão, ausência do Pai. Então ali, as duas naturezas antagônicas. Jesus, a natureza humana, e Cristo, a natureza divina. Jesus, a natureza humana, baqueou, quando ele disse: passa de mim este cálice. Sai a natureza humana, ante a divina, Cristo. Não se faça a minha vontade, mas a tua. O segundo ponto cardeal das doutrinas básicas que fundamentam as Escrituras são as menos fáceis. É intermediária, né? São os dons espirituais. Aí está a figura do pastor da igreja, né? Se ele solta muito, o povo fica fanático. Se ele segura demais, o povo fica frio. Quando Deus colocou a nuvem no deserto, Deus deu 3 leis para Israel. Porque Deus é um Deus de leis. A primeira lei que Deus deu a Israel: não ande na frente. A segunda lei que Deus deu para Israel: não ande atrás. E a terceira lei: ande debaixo. Meu Deus. Não ande na frente, não seja fanático. Não ande atrás, não seja formalista. Ande debaixo. Porque a vitória não é de quem corre, é de quem chega. Meu Deus. Tem gente que corre, mas cansa no caminho. De repente, fulano não é mais crente. Fulano não é mais crente. Correu tanto e cansou. Então, é melhor ir no passo chamado passo do gado para chegar com segurança. Eu já estou nesse passo há 57 anos. Não cheguei ainda. Se desanimar agora, perde tudo. Perseverança. Então tem que ter cautela e cuidado. A vida cristã é um cristal. Tem que polir ela todos os dias. E a vida cristã ela está fundamentada no matrimônio, principalmente para o ministro. O ministro tem que ter 2 casamentos. Ele tem que ter o casamento documental, para efeito cartoral, e ele tem que ter o casamento sentimental. Casado também nos sentimentos. Então, dons espirituais tem que ter muito critério para as pessoas não macularizar os dons com ações assim tão deprimentes. Eu vou ser mais expositivo. Tem coisas que a gente está vendo nesses dias que, oh meu Deus, a gente tem vergonha. Misericórdia. Oh meu Deus. Que eles mancham o evangelho. Eles põem nódoa na beleza do evangelho. Que coisa linda é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas não precisa estar caindo no chão, Sim. virando os olhos.
entortando as mãos, fazendo essa exterioridade medíocre. Isso não quer dizer espiritualidade. Espiritualidade é vivência com Deus. É você tirar 4, 5, 6 horas para ajoelhar-se e ficar com Jesus nas madrugadas. E aí você não precisa gritar no púlpito. Você só grita quando o corte do machado está embotado. Quando o corte do machado está afiado, triscou, corta. Ovelhas não é bode você gritar com o povo. Ovelha vem até no cochicho. Então, alinhe a sua vida em oração, afie a sua espada. E não precisa gritar. Expõe a palavra. Ninguém está ali para ver pregador. Está ali para ver a palavra brilhar, triunfar. O pregador é uma figura humana que a qualquer momento vai morrer. Não é sobre performance. Claro. O pregador não é estrela, está brilhando. Quem brilha é Cristo. O pregador é um vaso de barro. Que é hoje e não é amanhã. Pode ser hoje e amanhã não é mais. Então, esse culto à personalidade tem que desaparecer dos nossos altares. Mas, pastor, você falou algo interessante agora. Por que Deus permite tanta banalidade nos altares? Deus permite porque você sabe que sempre houve falsos, mas nunca deixou de existir verdadeiros. Nós estamos vivendo os dias de Elias. Elias se martirizou como nós estamos nos martirizando aqui. Senhor, destruíram todos os seus altares, mataram todos os seus profetas, só tem eu. Deus disse, não. Eu trabalho com reserva. Mais 7,5. Deus sempre terá uma reserva. Quer dizer, nesse contexto, sempre houve falsos, mas nunca deixou de existir verdadeiros. Então nunca despreza os verdadeiros por causa dos falsos. Sempre terá. Eu conheço no nosso país muitos homens santos e mulheres santas. É possível ter um falso numa igreja bíblica? Claro que sim. Porque as bênçãos de Deus são condicionalizadas. Se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz. É tudo condicional. É proporcional, mas é condicional. É a livre escolha. É eu quem tem que determinar a minha vida. Eu tenho 70% da minha salvação. O querer de Deus é uma coisa. Agora eu preciso centralizar a minha vontade na vontade de Deus, que é soberana. Se alguém está em mim e minhas palavras estiverem em vós, é condicional. É sim. Sim. Então eu preciso cuidar da minha salvação, zelar pela minha salvação. Ela pode ser perdida. Ela pode ser perdida pelo próprio homem. Deus não manda ninguém para o inferno. O plano de Deus é o céu. O homem vai para o inferno quando ele rejeita a graça. Ele vai com seus próprios pés, sem Deus mandar. A escolha dele. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A gramática bíblica, ela é correta. E que os homens não olham para a gramática. Entendeu? Por exemplo, Apocalipse 3:10. Que fala que a igreja não passará pela grande tribulação. Como guardastes a palavra da minha paciência, Deus livraria. também eu te guardarei. Não é na hora, rapaz, é da hora. É contração da preposição. Se a igreja passasse pela grande tribulação, era na hora. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei na hora. Mas não é na, é da. É da hora da grande tribulação. Na hora você já nem vai estar mais. Na hora você não vai estar mais aqui. A igreja está atravessando o princípio, não as dores. As dores vão chegar. Ela vai chegar com a abertura dos 7 selos. Isso aqui não é nada ainda. Isso aqui não é nada. Isso aqui é o aperto das nações. Porque essa condicionalidade de Deus, ela está exposta ao querer do homem. Você quer? Quero. Seja curado. Você quer?
Quero. Seja salvo. Você quer? Quero. Deus não força ninguém, porque Deus não precisa de ninguém. Somos nós que precisamos dele. Sim. Ele sem nós é Deus. Agora nós sem ele somos o quê? Nada. 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 Nessa questão de nada, a apostasia que o apóstolo Paulo menciona, já estamos vivendo ela? Estamos, ela vem com 3 predicativos. Inversão de valores, quebra dos paradigmas e remoção dos marcos antigos. Isso é apostasia. Entendeu? Então nós estamos vivenciando isso, essa apostasia religiosa. Que está dentro também do esfriamento do amor, como Timóteo Claro, diz. ela vem, ela arrasta essa parte religiosa, ela é tremenda. Comparação, uma pessoa deixou de orar. Ele vai fragmentando a sua própria fé. Samuel disse, longe de mim que eu peque deixando de orar. Então deixar de orar é perder a dependência divina. É se auto-identificar como crente sem dependência divina. Enquanto você está orando, você está na dependência de Deus. Parou de orar, você perdeu a dependência. Então nós somos crianças. Temos que estar sempre dependendo do Pai. Eu gosto de estar com Jesus no meu quarto de oração. Eu gosto muito de estar com Jesus mais do que estar com os homens. Porque os homens olham para mim e podem me criticar. Os homens olham para mim e podem me censurar. Sim. Eles olham com os olhares humanos. Agora, quando Deus olha para mim, é diferente. Deus olha para mim de cima da tampa do propiciatório. Com amor. Ele me aceita como eu sou, seja eu sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Ele me aceita como eu sou. Porque o evangelho não muda as pessoas. O papel do evangelho não é mudar. Se é mudar, ele despersonifica. O papel do evangelho é moldar as pessoas. E essa moldura acontece na proporcionalidade que Jesus é o meu Senhor. Uma metanoia, não é do dia para a noite. Metanoia, não é do dia para a noite. Veja só, Romanos 1:1, eu estava falando com os colegas, diz assim, Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo, ponto e vírgula, chamado para apóstolo, segundo o mandado de Deus Pai. Por que que o título está no final e o nome está no começo? Porque título não influencia nome. E hoje tá inverso. É né? o nome que influencia título. Sim, e tá inverso hoje. Está inverso, não adianta ter título e não ter nome. É verdade. Agora, entre o nome e o título tem uma diáspora, servo, que no grego é doulos. Doulos é escravo. Escravo não tem vontade própria, não vai para onde quer, não diz o que quer, não fala o que quer. Ele é servo. Quando Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, é servo. É doulos, é escravo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim, é o doulos, é escravo. Entendeu? Então eu quero, no final dos meus dias, me aproximar mais de Deus. Não quero perder a minha salvação por ser relapso, por ser descuidoso, por andar descuidado. Glória. Agora vem os ensinamentos mais difíceis, que são pedagogicamente os ensinamentos relacionados com o futuro do homem. Aí vem mortes, que são 3 mortes, espiritual, física e eterna. Depois vem as ressurreições. Depois vem o estado intermediário, que é o estado entre a morte e a ressurreição. Depois vem o arrebatamento da igreja. Depois vem as bodas do Cordeiro. Depois vem a vinda de Jesus em glória. Depois vem a batalha de Gog e Magog. Depois da batalha de Gog e Magog vem Armagedon. Depois do Armagedon vem julgamento das nações no Vale de Josafá. Depois do julgamento das nações vem o milênio. Depois do milênio vem a segunda ressurreição dos mortos. Depois vem o trono branco, o juízo final e eras eternas. Então esses assuntos, eles são muito delicados, porque você pode, mas não deve ir além das coisas que foram reveladas. Por exemplo, o Apocalipse tem 22 capítulos. Vamos ser coerentes.
A igreja é introduzida, a igreja, no capítulo 1º. Ali começa a introdução da igreja. Depois ela aparece em 2 capítulos subsequentes. No capítulo 2 e no capítulo 3. De Éfeso até Laodiceia. No capítulo 4, dar-se o arrebatamento. No capítulo 5 é o livro da redenção e 6, 7 selos. Não tem mais igreja na terra, ela só está até o 3. No capítulo 6 é os 7 selos de juízo. Cadê a igreja? No capítulo 7 é os mártires na glória. Nos capítulos 8 e 9 é o toque das 7 trombetas. Cadê a igreja? No capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão. No capítulo 11 é as 2 testemunhas. No capítulo 12 é a mulher e o dragão. No capítulo 13 é a besta do mar e a besta da terra. No capítulo 14 é os 144.000 selados. Nos capítulos 15 e 16 é as 7 salvas da ira de Deus. No capítulo 17 é a mulher vestida de escarlate. No capítulo 18 é as 4 vozes da queda de Babilônia. No capítulo 19 é as bodas do Cordeiro. No capítulo 20 é o milênio e a terra, o milênio de Jesus, o milênio de Israel. Do capítulo 20 para o 21 é o trono branco, o juízo final. E no capítulo 22 é as 7 glórias de Jerusalém. Encerra o livro, começa a era da eternidade, as eras eternas. Meu Deus, que é isso? Você quer estudar Apocalipse? Tá num direcionamento forte, meu Jesus. Que é isso? Isso aqui eu vou gravar, hein? Eu vou buscar para pegar e sair a ponto. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Sim, porque a grande tribulação é para judeus e gentios. Você tem que conhecer aí, o ponto de partida é conhecer a divisão dispensacional da humanidade. 1 Coríntios 10 e 32. O senhor lê aí na sua casa. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios e na igreja. As 70 semanas de Daniel 9:24 é para judeus, para expiar a iniquidade, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos, para espremer Israel na parede. Israel será uma pedra, quem tocar nela se arrebenta. Entendeu? Israel será espremida no canto da parede até gritar por socorro. Vai ranger dente. Quando ele gritar por socorro, aí Jesus vem em glória com a igreja. O arrebatamento dar-se-á em 2 fases. Jesus Não é 2 vindas. Não, é uma vez só. Agora as fases são 2. Rapto é uma coisa, vinda em glória é outra. No rapto ele vem para a igreja. Na revelação ele vem com a igreja. Primeiro é para, segundo é com. Na primeira fase os incrédulos serão deixados. Na segunda fase os incrédulos serão dizimados. Isso é vindo em glória. Na primeira fase haverá segredos. Ele virá como ladrão de noite. Na segunda fase haverá profunda lamentação. Esse tocar da trombeta, quem vai ouvir é só o povo salvo. Na primeira fase ele virá sobre os ares. Na segunda fase ele virá sobre o Monte das Oliveiras. A lei foi dada no monte. O primeiro sermão que Jesus pregou foi no monte. Ele foi crucificado no monte. Subiu ao céu do monte. Descerá no monte, Zacarias 13:6. Salomão já viu. Esta é a voz do meu amado. Ele aí que vem pulando sobre os montes, saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Ele aí reluzindo pelas grades. E ele diz, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz da rola ouve-se em nossa terra, a voz do Espírito. Glória a Deus. Então isso é profecias. Então não mistura arrebatamento com vinda em glória. Arrebatamento é para tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Vinda em glória é depois das bodas do Cordeiro, que ele virá em glória e todo olho verá até que aqueles que o transpassaram. Todo olho verá. No arrebatamento, não. Arrebatamento é num abrir e piscar de olhos. Mateus 24:44. O Senhor virá a hora em que não penseis. 1 Coríntios 15:52. Num momento, esse no momento no grego é na era atômica. Num é era e momento é atômica.
Então, nós estamos vivendo a era dos mísseis balísticos e das ogivas nucleares. Somente a Rússia ela tem quase 5.000 ogivas nucleares. É o suficiente para destruir o planeta Terra 30 vezes em 42 minutos. Jesus disse, chegaria dias, Mateus 24, 29, que as potências dos céus seriam abaladas. Céus ali é Curanon. Curanon é derivado do urânio. Urânio é o produto que fabrica bomba atômica. Segundo Pedro 3:10, os céus que agora existem haverão de passar com um grande estrépito estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela se queimarão. Então nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja. Esses sinais atuais, guerra, conflito, abalos morais e tudo, indica mais a proximidade do anticristo ou o adormecimento da igreja? As duas coisas. E por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estou falando do amor eros, não, nem do amor filos. Estou falando do amor ágape. O amor pegando fogo. Esse que está desaparecendo da terra. Né? Porque amor não é dom, amor é fruto. Eu tenho que produzir. Uhum. O amor cresce na proporção que eu abro o meu coração. Eu posso fechar. O coração é meu. Eu administro ele como eu quero. Sim. Entendeu? Então tem muita gente que Jesus me converte. Jesus não converte ninguém, não. A palavra convence-nos, mas não converte-nos. Quem nos converte somos nós que temos de nos converter a Ele. Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. As pessoas querem ficar isentas da responsabilidade, e responsabilidade só Deus. O homem tem responsabilidade, textualmente, na sua salvação. Salvação é eterna, nunca deixou de ser. Mas é eterna para quem obedece. Sim. É condicional. Nunca deixou de ser eterna, mas para quem obedece. Então, eu não creio num Deus que vai deixar a sua igreja sofrendo as amarguras de Mateus 24, 21 e 22. Para quem crê, né? Nunca houve um dia como aquele, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas, contudo, outros sim. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Eu não creio numa igreja que vai ficar em Sofonias capítulo 1, 14 a 18. No grande dia da ira de Deus na terra. Não, grande tribulação é para judeus e gentios. Assim mesmo, na grande tribulação, Deus é tão misericordioso. Porque se eu fosse Deus, você vê como o homem é mesquinho. Se eu fosse Deus, eu arrebatava a minha igreja e fechava a porta. Não entra mais ninguém aqui. Acabou-se. Só que Deus não é assim. A política de Deus não é essa. A política de Deus é soteriológica. Porque o homem é a imagem e semelhança dele. Deus E o mais interessado em nos ver no céu ele, Deus. É Deus. Você veja, 2 Pedro capítulo 2, versos 5 a 7. Quem entrou na arca foi Noé e mais 7. Com ele 8. Então eu estou advogando o seguinte, que no arrebatamento Deus vai salvar a família dos crentes. Porque a Bíblia, se o tronco é santo, os ramos também são. Os crentes, a família dos crentes que estão fora da igreja estão em constante oração dos seus pais. Mesmo que tenha um filho que não está... Estão ali, mas a oração está comendo solta. Isso é muito forte. E Deus não é menino, irmão. Deus não é mesquinho igual a gente. A gente quer dogmatizar, a gente quer colocar Deus numa gaiola. Deus não é passarinho, não. Fica em gaiola, não. A multiplicidade da graça do Senhor, ela abarca todos os atos redentores do Calvário, rapaz. A graça cresce com a prática e decai com o desuso. Quanto mais graça, mais pecados morrem. A graça não busca o perfeito, mas onde está o imperfeito. A graça busca Mefibosete, lá na lata do lixo, e traz para sentar na mesa do rei. Essa é a graça. Então, Deus não é menino. Ele não vai perder para Satanás. Olha, hoje, nós somos 8 bilhões e quase 8 bilhões e meio de pessoas. Espalhadas em 5 continentes. Muito bem. Hoje, 1 bilhão e meio se diz cristão. E 6 bilhões, quase 7 bilhões não são.
Tu acha que Deus vai perder esse povo, irmão? Nessa questão religiosa que a humanidade vive? Deus tem mecanismos legais para salvar as pessoas. Deus não é menino, não é criança, não é limitado. O prazer, Deus não tem nenhum prazer que o homem morra sem salvação. Nenhum prazer. Isso não alegra ao Senhor. O homem foi criado pelas suas mãos, foi as suas mãos quem fez. Ele não quer perder este homem para o diabo. Ele vai à última consequência para salvar este homem. Quem era eu? Quem éramos nós? Deus investiu na nossa vida. Quando nós éramos pecadores, miseráveis, vivíamos à margem, ignorantes, réprobos a respeito da fé. Deus, por misericórdia, foi lá, usou alguém, para mim usou um barbeiro leigo, simples, para mostrar Jesus através da Bíblia. Em 3 versículos. Meu Deus. Caiu as escamas do pecado e veio a graça de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é Eu quero ver quem explica. Eu quero ver um teólogo que apareça hoje para explicar João 3,16. Se ele me explicar a chamada tal maneira, eu quero que me explique isso aí. Porque eu tenho 57 anos pesquisando, nunca consegui chegar ao fim disso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira que eu quero que me explique. Todos os adjetivos, verbos e advérbios que você usar para querer explicar tal maneira é muito pobre. Muito pobre para explicar essa tal maneira como Deus ama o homem. Então, meu amigo, você que está aí, está afastado dos caminhos do Senhor, você que é parente de crente, filho de crente, não se esqueça. Não se esqueça. Por trás de tudo isso, há um pai, há uma mãe, há um avô, há uma avó, estão de joelhos dobrados orando por você. Deus não vai perder você para Satanás. Deus vai a últimas consequências para salvar a sua alma, para trazê-lo de volta ao aprisco. Você que se escandalizou com o mau testemunho dos outros, pare um pouco e reflita. Quem foi que sofreu por amor a você? Foi esse que te escandalizou? Ou foi um homem chamado Jesus que deu-se por amor? Ele deu-se por amor. A única coisa que levou Jesus à cruz não foi propriamente os meus pecados. Não foi. Foi o amor. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meu amigo, não temas. A qualquer momento, Deus vai te surpreender. E você vai voltar para os pés de Jesus. Porque o seu lugar não é fora do Evangelho. O seu lugar é dentro do Evangelho. Deus não vai lhe perder para Satanás. Jamais. Acredite nisso. Glória a Deus. Meu Deus do céu, que sabedoria é essa? Ô, meu irmão, compartilha, receba essa palavra em nome de Jesus. Quero fazer um agradecimento para todos aqui que estão online e quero agradecer também esses bastidores aqui, que tá cheio de pastor aqui atrás, gente. Tá tudo com a mão levantada dando glória e aleluia, porque o nosso Senhor Jesus merece. Reginaldo, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui com a gente de novo, mais uma vez. Tem o Pedro, abraço, Gui, você é top, mano. Louvado seja Deus pela sua vida. Tem pergunta aqui, pastor, deixa eu pegar aqui. Grande pastor Napoleão, Deus abençoe sua vida, tem minha admiração. Davi Jorge, glória a Deus, aleluia. Álvaro, Deus seja louvado, ele perguntou, paz do Senhor, irmão. Pastor Napoleão, o senhor acredita que estamos na última geração antes do arrebatamento? Sim, eu do sou arrependimento, eu sou da geração do arrebatamento. Eu sou da geração da figueira, meu filho. Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Jesus disse, olhai para a figueira. Quando foi que ela brotou? Historicamente, ela brotou no dia 14 de maio de 1948. Eu sou de 48. Eu sou da geração da figueira. Isaías capítulo 66, verso 8 diz assim, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra de uma só vez? Nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto, já deu à luz a seus filhos. Israel hoje é uma realidade, é uma nação que vai esperar Jesus com 2 credenciais. Uma credencial de Messias e a outra de libertador. A cegueira de Israel vai terminar. Os gentios vão receber Jesus com 3 credenciais, rei, senhor e juiz, para julgá-los com vara de ferro.
E a igreja vai receber Jesus com duas credenciais: noivo e esposo. Então, eu sou da geração da figueira. Eu nasci em 1948. Uma geração hoje é computada como 80 anos. A Bíblia diz que a durabilidade do homem é 70 anos. E muitos, para sua robustez, chegou a 80. Digamos que seja 80. Soma 48 com 80 e vê quanto é que dá. Você é inteligente, faz uma tabuada aí. 1948 com 80, quantos anos dá? Então nós estamos a um passo do arrebatamento. Mateus 24, 44. O Senhor virá a hora em que não penseis. A vinda do Senhor é como ladrão de noite e como relâmpago. Então estamos a um passo do rápido da igreja. As coisas estão indo de mal a pior. Um dos sinais muito grandes da vinda de Jesus é a falta do produto hídrico da terra. A água está sumindo do planeta. Nós somos 70% líquido. Profecia. Ezequiel 4, 16 e 17. Eis que chegará dia, diz o Senhor, que se tornará instável o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e água beberão com tristeza e com desgosto, para que essa vos falte e vos consuma em vossas maldades. Então Deus está começando a apertar a rosca, e quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais a iniquidade aumenta e o amor esfria. Segura as pontas, meu irmão. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Não olha para os escândalos que estão acontecendo, não. Isso é prenúncio da volta de Jesus. Jesus diz: feliz é o homem que em mim não achar escândalo. Meu Deus! Aleluia! Escreve aí, pessoal. Glória a Deus! Aleluia! Tem uma outra pergunta aqui, pastor, do Erivaldo, que ele diz o seguinte: por que é preciso fazer essa diferença de igreja e Israel? Essa diferença serve para todas as linhas de interpretação ou só para a escatologia? Israel é Israel, igreja é igreja, gentil é gentil. Quem éramos nós? Éramos gentios. O que é que nós somos hoje? Igreja. É só olhar a divisão dispensacional da humanidade, não há como retroceder. É judeus, gentios, igreja, não tem mais ninguém não. Judeus, quem são os judeus? Descendente de Abraão, Isaac e Jacó, chamado de hebreus, Israel, filho de Israel ou israelita. Quem são os gentios? São os não-judeus, são chamados de nações, gregos ou estrangeiro. E quem é a igreja? A igreja é consolidada de dois povos, judeus e gentios convertidos a Cristo. Paulo diz que Deus de dois povos fez um, quebrando a parede da separação. Existem judeus messiânicos, que são igrejas. Então, ou o cidadão é judeu ou é gentio. Eu não preciso usar quipá. Eu não preciso usar talito nem arca, porque eu não sou judeu. Eu sou igreja. Eu era gentio e hoje sou igreja. Eu não preciso impressionar as pessoas com um talito e com o quipá na cabeça. Eu não tenho direito de judaizar a igreja. A igreja é igreja, a noiva do Cordeiro. Mateus 16, 18, estabelecerei a minha igreja. Pronome possessivo, minha. Igreja tem dono. Minha é um pronome possessivo. Então, o dono da igreja é Jesus Cristo. E eu faço parte desta igreja. E você também. Em nome de Jesus, qual é a maior mentira que o diabo tem espalhado sobre a escatologia nos últimos anos? Minha gente, eles estão adulterando a palavra. Já tiraram 12 versículos das Escrituras. Eles estão tirando as pontuações bíblicas. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio, aí tem uma vírgula. Eles tiraram essa vírgula. Que detalhe, hein? De tirar a vírgula. Porque a vírgula é uma pausa entre duas sentenças. No princípio, vírgula. Criou Deus os céus e a terra. É outra coisa. No Bereshit Bará. Então, quem é que estava no princípio? Eles estão tirando a vírgula. Porque aquela vírgula representa Cristo. Porque Deus é lindo demais. Amigo, tu não entende isso? Deus se oculta na sua própria glória para revelar Jesus. Porque Deus não é um espírito. Deus é espírito com personalidade. Deus é um ser imutável, incriado e autoexistente. Deus existe por si mesmo, independente da razão do homem. Então ele tomou providência porque ele não pode ser visto por ninguém. A Bíblia diz que Deus é um ser que habita na luz inacessível e que nenhum dos homens viu nem pode ver. Moisés viu, mas só as costas.
não viu a frente por causa da glória. Há 3 glórias: a de Deus, da igreja e de Cristo. A de Deus no rosto, a de Cristo no ministério, a da igreja no homem interior. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória, como? Pelo Espírito no homem interior. Então, Deus se oculta na sua própria glória para revelar Cristo. Gênesis 3:15, semente da mulher. Mulher não tem semente. Isso é paradoxal. Mulher não tem semente, mas tem cromossomos. Na união carnal afetiva entre macho e fêmea, funde-se cromossomos masculino e cromossomos feminino. E o filho traz as 2 identidades, maternal e paternal. A Bíblia não erra, o tiro. Gênesis 18 aparece 3 anjos a Abraão. Quem foi para Sodoma? 2. Por que os 2 foram para Sodoma, amigo? Os 2 foram para Sodoma porque os 2 eram criatura. Criatura não fica para receber adoração. E Abraão foi adorar. Matou uma vitela e fez adoração. E aquele que ficou era o anjo do Senhor com letra maiúscula. Que gramaticalmente a Bíblia está certa. Cristo. Isso é teofania. É a aparição do angélico ao humano sem o humano morrer. Então Jesus recebe o sacrifício ali de Abraão. Ele recebe o sacrifício também de Jacó no Val de Jaboque, Gênesis 32, e toca no nervo da juntura da coxa, e transforma o nome do homem de Jacó para Israel. Ele diz: como o príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Depois ele sai dali e encontra com Manoá em Juízes 12, e manda: que queres? Como é o teu nome? Ele diz: que queres tu saber meu nome? Meu nome é maravilhoso, só que o maravilhoso está com letras minúsculas. Aí Isaías 6:9, maravilhoso conselheiro com letra maiúscula. O verbo está no presente do indicativo, o menino vos nasceu. Faltava 700 anos para Jesus nascer. Mas Deus não conta tempo, porque Deus não está sujeito às leis da física. Até um dia que o verbo tabernaculou-se no ventre de Maria, mas ele já existia com o Pai. João 1:1, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele, pronome pessoal, estava no princípio com Deus. Provérbios 8:22. No princípio o Senhor me possuía, antes das suas obras mais antigas, e quando ele construiu os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno, seu engenheiro, com ele eu fogava na sua delícia, antes de haver abismo eu fui gerado. O verbo de Deus, o pietã de Deus, tabernaculou-se no ventre de Maria, para sentir as nossas misérias e descer 7 degraus da escala sumária da humilhação. Filipenses 2, de 6-8. Sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo. Se fez semelhante aos homens, tomou forma de servo. E assim, em forma de homem, humilhou-se em morte de maldição. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que diante do seu nome todos os joelhos se dobrem, os que estão nos céus, que estão na terra, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória do Pai. O verbo tabernaculou-se em Maria. Nasce à sombra de uma cruz que não era dele. Ele toma em caráter de substituição. A cruz era minha. A cruz era tua. Nossos pecados, nossos pais caíram no Éden e com ele caiu toda a posteridade. Éramos leprosos. Jesus veio para tirar esta lepra chamada pecado. Ele abdica os atributos da divindade, deixa ao pé da cruz, para depois recobrar em glória. E se fez primícia dos que dormem. Lázaro não ressuscitou. Quem disse que Lázaro ressuscitou? Aquilo não é ressurreição, aquilo é ressuscitamento. No ressuscitamento você ressurge e morre de novo. Ele é primícia. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. O primeiro. É o primeiro. Então os demais que teve esse processo de ressuscitamento, todos morreram. Mas Jesus não, é primícia dos que dormem. Então essa tabernacularidade do verbo é muito lindo. Isso está dentro da cristologia, que é uma matéria linda, versátil, que está de Gênesis a Apocalipse. É só Cristo. E Deus faz questão de mostrar Cristo na fresura do boi, na tripa, no redém, no tabernáculo, átrio santo e santíssimo, caminho, verdade e vida. No átrio ele é o caminho, no santo ele é a verdade, no santíssimo ele é a vida. O verbo tabernaculou-se é uma figura do tabernáculo. O que queremos mais? Rapaz, eu vou falar aqui, olha só. Não é para qualquer um, não. É só para quem tá preparado e quem tá buscando.
Porque conhecimento não é para quem só tá pedindo, é para quem tá se debruçando. E muitas vezes é necessário você dobrar seu joelho, irmão e irmã. Necessário buscar, ler, meditar na Bíblia. Tá em mesas com pessoas que realmente renderam a sua vida a Cristo e entregaram verdadeiramente, porque é isso que Deus busca, os verdadeiros adoradores que o amam e buscam em espírito e em verdade. Meu Deus do céu. Tem acabado isso ou não, pastor? Aqueles verdadeiros que buscam ou ainda tem? Graças a Deus ainda tem o remanescente fiel, né? Homens e mulheres compromissados com a sua crença, compromissados com os valores graníticos da fé. Independente de qualquer religião, vamos colocar assim. Independente de qualquer religião, há muitos homens tementes a Deus, que não descortinaram o verdadeiro caminho dos fundamentos doutrinários da salvação, mas são homens tementes a Deus, né? Grandes pais de famílias, que cuidam da sua família, que devotam sua vida ao respeito ao próximo, porque toda a Bíblia encerra-se em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quem fizer isso cumpriu toda a lei e os profetas. Então, minha gente, a gente está muito enganado com a versatilidade filosófica das pessoas. O Evangelho é abdicação de direito para cumprimento de deveres. No Evangelho ninguém tem direito, tem moral. Sendo o Evangelho é o nosso caráter cristão. Mesmo com as nossas íngremes fraquezas, mas Deus, pela tampa do propiciatório, Ele consegue nos aceitar como somos. Graças a Deus por isso. Que há 3 elementos básicos na salvação de um homem. Romanos capítulo 3, verso 24 e 25. Graça, fé e sangue. Graça manifestada, sangue derramado e fé operante. Esses 3 elementos, eles fidedignam a nossa salvação. Então, minha gente, eu quero que vocês que estão assistindo esse trabalho espiritual, acredite na sua salvação. Receba a cada dia essa intuição espiritual dentro da sua própria alma. Que esses ingredientes espirituais adentrem aos portais da sua vida. Que você possa sentir segurança, estabilidade da sua crença. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Cristo e co-herdeiro de Cristo e herdeiros de Deus. Então, aplique-se a cada dia a amar a benevolência da sua salvação em Cristo Jesus. Claro que não há nenhum mérito em nós. Se nós só há deméritos, os méritos são todos de Jesus. E nós aceitamos os méritos de Cristo com apanágio da nossa salvação em Jesus. Ele fez tudo por nós. Ele abdicou o tesouro milionário da sua glória. Ele deixou de galgar a avenida das mansões angelicais. Abdicou o trono de glória imarcessível e desceu às partes inferiores, se fazendo carne, gritando altissonante para o mundo dos seus dias: raposa tem covis, ave do céu tem ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Sendo rico, se fez pobre, por amor a todos nós. Portanto, versalize a sua salvação na palavra de Deus. Credibilize a sua fé em Jesus Cristo e tenha sustentabilidade salvífica nos méritos daquele que jamais falhou e jamais falhará. Glória a Deus. Pastor, você acredita que antes do arrebatamento a igreja vai ter um grande avivamento nessa geração? Como está escrito, que nos últimos dias, Joel 2,28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Minha gente, essa toda a carne é os salvos. A metodologia que Deus vai usar para a salvação da humanidade está embrionariamente no mundo da sua onisciência. Ele sabe como vai fazer. É tão elástico o plano de salvação que a nossa mente diminuta, os nossos neurônios não conseguem alcançar a solidez da soteriologia bíblica. Veja que
em Apocalipse 14, quando os moradores que ficaram estiverem adorando a besta e sua imagem, gritando, quem é semelhante à besta? Deus manda 3 pregadores do céu fervendo e gritam, não adorem a besta nem a sua imagem, adorem a Deus. Gritam. E aqueles que romper com o governo ditatorial serão os mártires que comparecerão com palmas nas mãos e entrarão no milênio com a igreja. Isso é muito lindo, muito lindo. Então, meu querido, Deus não vai perder esta colheita. Deus não vai perder esta colheita soteriológica. Eu acredito. Ele vai encontrar no mundo do seu poder, da sua onipresença, da sua onisciência, da sua onipotência, métodos salvíficos para atrair o homem para a eternidade com ele. Deus ama este mundo. Deus ama os homens. O que Deus não ama é a multiplicidade do pecado, da miséria, da ignorância. Mas o homem tornou-se um escravo do pecado. Quando o pecado é eliminado do homem, ele volta a ser a imagem e semelhança de Deus. Ele só perdeu essa imagem por causa do pecado. Quando ele aceita Cristo, volta a imagem e volta a semelhança. Então Deus quer, nesta oportunidade, traduzir as minhas palavras em salvação, em restauração espiritual para a sua vida. Os bens materiais e as coisas que nós galgaremos aqui na terra, não há de se comparar à glória que será revelada. São Paulo disse, aquilo que os nossos olhos nunca viram, aquilo que o coração da gente nunca desceu, e aquilo que os nossos ouvidos nunca escutaram, são essas coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Vai muito além do nosso entendimento. Por isso nós cantamos, muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. É forte. Pastor, uma outra pergunta, mais sobre geopolítica, assim, né? Essa ancessão dos blocos globais, BRICS, União Europeia, alianças militares, podemos entender que elas estão sendo vistas como uma preparação para o governo do anticristo? Perfeitamente. Perfeitamente. Veja bem, como é que o mundo começou? Vamos para a estátua de ouro, na visão de Daniel. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Os valores graníticos e absolutos estão se deteriorando. Nós estamos no ferro e no barro, com 2 impérios, o Império Oriental e o Império Ocidental. Nós estamos numa fase da restauração do poder religioso. Então, o poder religioso vai tomar conta, porque todo homem é de índole religiosa. Ele precisa ter um objeto de culto. Uhum. E o plano são 17 itens na globalização total, com a ascensão de um déspota mundial e governamental, que após o rapto da igreja, sua ação será plena. E quando houver a batalha de Gog, na terra de Magog, ele vai apresentar-se e vai dizer, não precisa brigar, eu tenho a solução do mundo. O que é isso? Eu tenho a solução. Ele mede no meio de 10 pontas. É uma ponta pequena que sai de 10 pontas. São nações que darão a ele o poder político, religioso e econômico. Então ele será um déspota mundial. Ele possuirá uma linguagem de prata como Demóstenes, para seduzir as nações que aqui ficaram. É a geopolítica internacional no mundo globalizado. Então Gog, terra de Magog, que está ao norte de Jerusalém, virão com seus satélites confederados para tomar os despojos. São as riquezas de Israel. Onde estão elas? No Mar Morto. As riquezas que estão no Mar Morto hoje equivalem a 70 trilhões de dólares. O Mar Morto hoje abastece com seus produtos internos toda a indústria farmacêutica do mundo. Tem muita riqueza. Eles virão para saquear a cidade de Semur, tomar o despojo. Essa batalha dar-se-á nos montes, não no Vale de Meguido. No Vale de Meguido é Armagedon. Então Israel terá que passar por 3 guerras. Gog e Magog, 38 e 39, de Ezequiel.
Armagedon, 16 de Apocalipse, e Gog e Magog, que não é a mesma, que é depois do milênio, de todos os 4 cantos da terra. Depois do milênio, Gog e Magog, são 3 grandes guerras. E nessas 3 grandes guerras estará o Senhor para disciplinar e salvar. E Deus permite a ação das guerras para a disciplinação dos homens. Deus não quer perdê-los. Isso é um paradoxo, isso é uma incógnita para entender isso. Mas Deus espreme nações para clamarem por justiça e clamarem por Deus. Deus será glorificado nisto, para mostrar ao mundo que Ele é soberano. Ele manda e não é mandado, dá ordem e não recebe ordem, mata e não vai preso. Ele é o Senhor. Então ele vai permitir essas coisas para consolidar o propósito das profecias. E é impossível que as profecias falhem. Então nós estamos vivendo um instante derradeiro. Após o rapto da igreja, entra em ação logo esta guerra de Gog, terra de Magog, confederados, né? E haverá algumas nações que são amigas de Israel, mas outras são inimigas, porque Israel é o estopim do mundo. Israel, ela ascende no mundo espiritual e não no mundo religioso. Israel é o centro gravitacional e espiritual do planeta Terra, porque lá é o centro geográfico das profecias bíblicas. Foi lá que ascendeu Cristo, foi lá onde o Monte Sinai, a 400 quilômetros de lá, que o Monte Sinai acendeu em chamas, e Deus falava, e Moisés falava, e Deus respondia em grande voz. Lá foi o palco das decisões embrionárias e proféticas, de todas as ações terminantes de Deus. E é lá que Deus escolheu para reinar sobre os montes de Israel. Eu estabelecerei o meu povo. Ele podia ter escolhido outro país, mas ele escolheu lá. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. É lá onde será o centro gravitacional da terra, onde ele vai ascender como juiz e rei soberano. A Bíblia diz: Sião sairá a lei. Naqueles dias ninguém vai a Paris para buscar a solução dos problemas, nem a Washington, nem a nenhum país da Europa. De Sião sairá a lei. A Bíblia diz que 7 mulheres segurarão na orla do vestido de um judeu e diz: leva-nos a Jerusalém e tira o nosso opróbio. Que o mundo queira ou não queira, o futuro rei desta terra chamar-se-á Jesus Cristo, e ele reinará de Maramá, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus, meu Deus do céu. Tem outra pergunta aqui do Erivaldo. O pastor enxerga alguém na geopolítica mundial que desponta como um anticristo? Existem perspectivas, mas você não deve afirmar. Há coisas na Bíblia que Deus abre uma porta, há outras que ele só permite que vejamos pelo buraco da fechadura. Temos muito cuidado com essa escatologia para não trazer elementos espúrios e sensacionalistas. 2 mistérios em Apocalipse, amigo, Deus não quis revelar ao homem. Primeiro, quem são as 2 testemunhas? Eu não sei. Você sabe? Segundo mistério, as vozes dos trovões. Você sabe que os trovões falaram? Eu também não sei. Deuteronômio 29, amigo. As coisas reveladas é para nós, as não reveladas é para o Senhor nosso Deus. Não adentrem portas que não foram abertas. Portas que não foram abertas se transformam em heresia. Só entre na porta que Deus abriu. Essa traz gozo. Essa o Espírito testifica na igreja que é verdade. Quando a porta não está aberta, o Espírito não testifica. Ficamos aquém e cuidado para não ir além, para não sensacionalizar por demais as Escrituras nessa área escatológica e não perdermos o sabor verídico da palavra. Meu Deus, isso é que é sabedoria. Não é sobrenome de pessoas. É o que está apontando e é Deus que sabe de muitas coisas, né, pastor? É sobre isso, né? A inteligência artificial pode desempenhar papel no controle global descrito em Apocalipse 13? Tudo que está vendo agora dentro dessa inteligência artificial são prognósticos daquilo que Daniel falou. E a ciência se multiplicará. É necessário que haja o poder científico na Terra
para equacionar comportalmente e administrativamente o controle absoluto do anticristo. Ele vai controlar 7 áreas. Ele vai controlar a área política, a área religiosa, a mente dos homens para que todos admirem, os exércitos para levantar a batalha de Armagedon, vai controlar cada indivíduo através da sua marca, ele vai exercer esses controles, né? Então, o anticristo, claro que ele não é visível aos nossos olhos agora, ele não é visível, mas o espírito do anticristo já está na terra. Falsas doutrinas, ecumenismo, imoralidade, tudo são obras do anticristo, do espírito do anticristo. Mas a sua manifestação visível, pessoal, dar-se-á logo após o rapto da igreja. Eu não estou aqui, amigo, interessado de ver anticristo, tá bom? Eu não estou aqui interessado em ver besta nem falso profeta. O meu alvo, sabe qual é? Jesus Cristo e esse glorificado. Amém, aleluia. Pastor, como o cristão deve lidar com a polarização política atual sem perder a visão profética? Todos nós precisamos da política enquanto aqui vivermos. E não da politicagem. Política é uma coisa, politicagem é outra. A política é a sabedoria do homem para legislar as causas dos povos. A política é um sacerdócio que a pessoa usa em favor das pessoas, que ele comanda. Não? A política não é um ato de usurpar o direito das pessoas, né? Tirar os direitos dos pobres e fazê-los escravos. Não. A política é a arte de governar as pessoas com entendimento, com consciência e com o espírito de benevolência. A política é efas justas e pesos justos. A política, ela não arbitra, viu? Para oprimir as pessoas. Não, senhor. O bom do político, o vocacionado, é aquele que exerce o seu sacerdócio em favor daquelas pessoas que o elegeram para legislar as causas de uma nação. Quais são as causas de uma nação? As causas de uma nação é tratar a benevolência do povo com amor e com gratidão. Porque é o povo quem coloca as pessoas no poder, né? Com a permissão do Senhor nosso Deus. Então, cabe a nós, dentro desse contexto, orarmos pelas autoridades, mesmo aquelas que estão em evidência e deturpam as leis. Por quê? O povo tem um governo que merece. A ignorância é o principal fator dos erros e dos crimes. Quanto mais ignorante é o homem, mais sádico ele fica, mais contradizente ele fica, mais antagônico ele fica ao princípio da verdade. Então, o povo inteligente é aquele povo que sabe votar nos seus líderes. É necessária a política dentro da igreja? A política dentro da igreja, enquanto nós vivermos aqui, dentro do bom senso, ela é necessário, desde que ela não atinja o pêndulo da moral do evangelho para a deturpação. Por exemplo, você precisa da política para comprar um terreno. Você precisa da política para organizar documentos. Porque existe a igreja como corpo de Cristo espiritual e existe a igreja como organização. Nós não saímos ainda da terra, gente. Nossa cabeça pode estar no céu, mas nossos pés ainda estão na terra. Tenhamos cuidado para não sermos sádicos nessas coisas. Eu não estou falando em politicagem, não. Estou falando do bom senso, da harmonização inteligente e da respeitabilidade mútua entre quem governa e quem é governado. No dia que faltar o respeito entre as pessoas, entre seus pares, acabou-se a unidade do povo. O respeito é cabível em todas as áreas. Enquanto houver respeito entre marido e mulher, haverá junção matrimonial. Enquanto houver respeito entre irmãos e irmãs, haverá junção
Então, o que está havendo é um desrespeito. E quando há um desrespeito, desarmoniza-se e harmoniza-se agora as guerras. Então, o respeito é a prenda capital para vivermos dentro de uma sociedade organizada. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, a gente sabe que existe guerras espirituais. Existe uma guerra espiritual por detrás das guerras territoriais? Sim. Como que o senhor vê isso? Todas as guerras são espirituais. Todas as guerras são espirituais. Por exemplo, demônios são seres incorpóreos. Eles não possuem corpos. Eles precisam de mente e de corpos para ocupar. Casa vazia, ele entra. É uma lei na física que diz assim: um espaço não pode ser ocupado por dois corpos. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, o espaço é ocupado. Está escrito: viremos para ele e faremos nele morada. Então, os demônios não podem morar mais num corpo que está ocupado. Mas se estiver desocupado, é um bom lugar para ele morar. O que é que ele faz agora? Ele desvia o comportamento das pessoas. Ele trabalha na mente, porque a mente é o centro gravitacional do comportamento do homem. Tudo é produzido no sistema nervoso central, raquidianos e periféricos, e motores. Tudo é produzido aqui no mundo imaginário. Daqui desce para o coração. Então, por que é que a Bíblia ela preza para nós termos a mente de Cristo? Transformais pela essa metanoia do vosso entendimento. Então, as guerras elas são generalizadas dentro da mente dos homens. De onde vêm as guerras? É os vossos membros que guerreiam pela uma ação maléfica. Apocalipse capítulo 9, verso 7 diz assim: e o parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Olha lá. E tinham rostos como rostos de homem, cabelo como cabelo de mulher, e tinha dente como dente de leão, e coraça como coraça de ferro. E tinha como o príncipe anjo do abismo chamado Abaddon. Isso é um reino organizado. Para entrar nesse reino, tem que ser espiritual, tem que orar para buscar as revelações de Deus. São 4 áreas deploráveis de demônios da terra. Os homens que não são cristãos, que não são crentes profetas, não entendem isso. Para eles isso é uma loucura. O que eu estou falando para muita gente aqui, isso é uma loucura. São áreas. Rosto de homem, fala de inteligência. Qual é o trabalho desse demônio? É só um: vasculhar a vida íntima das pessoas para lançar a honra de homens e mulheres ao descrédito. O ser humano hoje é um ser desacreditado. Você não acredita mais nas pessoas. Verdade. Viu? Você não acredita nas instituições. Palavra hoje não tem mais valor. De primeiro um fio de bigode de fulano era documento, hoje nem o bigode todo vale mais nada. Você não acredita mais nos homens. O homem está desacreditado. Vem o cabelo de mulher. Sexomania, sexolatria. Desvio comportamental e sexual das pessoas. Vulgarização. Dente de leão, guerras. Violência. Rumores de guerras. Está havendo na terra. De onde vem as guerras? Da mente. É aqui que fabrica a guerra. Na mente. Para depois ser polarizada. Aí depois vem o quarto. Coraça de ferro. Ele comanda o mundo inimaginável de perversidade através de drogas. Para matar a humanidade. Para acabar com os jovens. Para que não haja mais uma geração de pregadores. Hoje eu sou de uma geração, meu filho, que nos congressos de jovens, nos congressos de missões, os jovens vinham à frente com dores na barriga de tanto poder. Eles queriam ser missionários. Eles queriam ser pastores, evangelistas, ganhadores de alma. Choravam, caíam no chão chorando: me leva, senão me mate. Se oferecia. Hoje eles não querem ser mais pastores nem pregadores. Eles querem ser tecnocratas. Eles querem ser advogados, médicos, engenheiros. Então nós estamos vivendo um paradoxo, um desvio vocacional. Então que Deus sopre um vento espiritual sobre o Brasil e que essa juventude possa despertar para o trabalho de ganhar almas para Cristo,
que se aproxima a sua volta. E o homem será julgado no bema, no tribunal de Cristo, pelos valores do seu trabalho prestados na terra. Ajuntaste tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrompe, nem os ladrões rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meu Deus, que é isso? Eu tô tonteado aqui, gente. É muita Bíblia, é muita palavra, é muito direcionamento. Glória a Deus. Pessoal, a gente tá chegando no fim. Faz aqui as suas últimas perguntas pra gente perguntar aqui pro pastor, diretamente aqui ao vivo pra ele. Faz sua última pergunta aí, pessoal, que a gente já tá, ó, encerrando pra honra e glória de Deus. Uma outra pergunta aqui, pastor, agora foi eu que separei essa pergunta aqui, que é o seguinte: a perseguição aos cristãos em países fechados é um alerta profético para o resto do mundo? Jesus mesmo falou sobre isso. E os cristãos seriam perseguidos e matados vão por amor a mim. Então essa palavra está se cumprindo em vários lugares do mundo, muitas perseguições. Agora mesmo na Nigéria, Congo, Muitas. Moçambique, muita gente está sendo torturadas e mortas, né? Os cristãos professos. Jesus falou sobre isso. Ele disse assim: perseguir os profetas que viveram antes de vós. Então, tudo isso porque se ostenta o nome de Jesus. O nome de Jesus causa no inferno uma grande revolta. E ele tem os seus asseclas para usar, né? Essas pessoas são tomadas por espíritos de violências para criminalizar as pessoas, que a única coisa que fazem é dar glória a Deus e servir a Jesus. E amar a família, trabalham, amam a família, cuidam da família e vão para o santuário glorificar a Deus. Que mal esse povo está fazendo? O evangelho tem sido uma mão amiga, tem restaurado a vida moral de tanta gente. O evangelho tem sido uma mão amiga, tem tirado as pessoas do mundo colapsado por tantas maledicências, mas as pessoas não conseguem enxergar. Onde estaríamos eu e você se não fosse o evangelho? Eu já teria morrido há muito tempo. Eu era um homem viciado em álcool, bebida alcoólica, vícios degradantes. Então o evangelho foi um salva-vida de Deus na minha vida, que me tirou desse labirinto escuro, colocou meus pés nessa rocha chamada Jesus. Tem prolongado meus anos de vida, são 76 anos, sem uma doença. Glória a Deus. Parece que eu comecei a pregar o evangelho hoje aqui. Sinto o mesmo gozo, a mesma alegria, a mesma paz, o mesmo desejo, o mesmo ideal de falar do amor de Deus. Para mim isso não tem preço que pague esta chamada vocacional para professar a palavra de Deus para as pessoas. Então, meus queridos, você que está ao alcance de nossa voz, por favor, pare na encruzilhada da sua vida e lembre-se como passa rápido a nossa vida. A vida é 70 anos. Muitos chegam a 80 e depois é canseira e enfado. De que serve para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tanto dinheiro, tantos bens materiais, tanta ostentação, anel de formatura. Isso é tão bom, mas não é tudo. E depois? Depois vem a velhice. E depois? Depois você fica carregado pelos outros e não tem mais poder sobre o seu corpo. Depois você não se manda mais. É gerenciado por outras pessoas. Quando chega lá, e às vezes nem chega, morre precocemente. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus tempos, dos quais venho dizer que não tenho nele contentamento ou prazer. Antes que escureça o sol, a palavra, a luz, as escrituras na sua revelação. Torna vir nuvens e depois chuva, o juízo de Deus. Antes que tremer os guardas da casa, as pernas.
Antes que as duas portas das ruas se baixem por causa do baixo ruído da moedura, as portas das ruas, os ouvidos. Antes que floresça a amendoeira, os cabelos brancos. E por um peso, o gafanhoto perece o apetite, o estômago já não comporta mais, já não tem prazer mais no alimento. Antes que despedace a coluna de prata, o copo de prata, que é a coluna vertebral, e o cântaro de ouro, que é o coração. E o homem vai à sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeados pela rua da cidade, dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Aproveita, amigo, enquanto me ouves, neste dia que se chama hoje. Entrega para Jesus a tua vida. Concita os teus amigos e os teus vizinhos e os membros da tua família, da tua clã. E confessa Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. E tu verás despontar o novo vivenciar, perene, glorioso, esperançoso, de vida e crença naquele que é, por excelência, o príncipe dos reis da terra, Jesus Cristo. Que é isso? É lindo demais aqui. Meu Deus, gente, vocês não têm ideia da presença que eu tô sentindo aqui. De Deus, do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Daqui nada se leva, o Reginaldo escreveu aqui. Salmos 49:17. Bênção de Deus. Muitas pessoas agradecendo aqui, mandando abraço. Deus te abençoe. Muitas pessoas falando aqui. Fortíssimo. Glória a Deus. Pastor, a penúltima pergunta pra gente finalizar. 56 anos pregando o evangelho, com amor, com carinho, com dedicação. Eu louvo a Deus por estar aqui na mesa do GigaCast hoje, continuando pregando com amor, com carinho, com dedicação. E onde muitas pessoas, pastores, pessoas chamadas, escolhidas, que foram eleitas por Cristo, se desviaram, é triste dizer, mas é uma realidade, se desviaram, estão longe do caminho. Qual chave você deixaria para permanecer com 56 anos de pregação, de amor, de carinho e de dedicação ao Evangelho? Meus queridos irmãos, o amor incondicional a Jesus Cristo. Eu não consigo viver longe de Jesus. A minha vida não terá sentido. Eu sou um prisioneiro de Cristo. O muro é muito alto. Eu não tenho como fugir dessa chamada. Eu não tenho jamais como abdicar esta crença. Eu não tenho como desviar-me desses valores escriturísticos das profecias. Tenho pregado em 46 países do mundo. Tenho, pela graça de Deus, levado ao Senhor mais de 2 milhões de almas. Meus irmãos, os céus não é uma miragem, nem uma utopia, amigo. O céu é um palácio preparado por Deus para a morada dos santos. Meu amigo João, lá na ilha de Pátimo, em frente ao mar Egeu, na antiga Turquia asiática, no dia do Senhor, era um domingo, quando ele disse: fui arrebatado em espírito. Ele nos mostrou um panorama da cidade santa. Ele viu a praça da cidade. Ele viu a árvore da vida no meio da praça. Ele viu o muro da cidade, não era de tijolo. O material do muro da cidade era jaspe. Ele viu as portas da cidade, eram 12. Não era de madeira. O material era pérola. Ele viu o rio da água da vida que saía do limiar do trono, claro como um cristal, translúcido e transluzente. Ele entrou na antecâmara do palácio. E ele deslumbrou quando ele disse: e aquele
pronome pessoal em caso oblíquo, que está sentado sobre o trono, é semelhante à pedra de jaspe. O arco celeste está em volta dele e ele escuta 3 coisas: trovões, relâmpagos e vozes. Aí ele entrou no Santíssimo, na sala do trono. Quando ele entra na sala do trono, ele vê 24 anciãos, 2 turnos de sacerdotes, com coroas de ouro na cabeça. Tiravam as coroas, deitavam no trono e gritavam: aleluia, aleluia. Digno é o cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Enquanto esses anciãos glorificavam a Cristo ressurreto, os 4 animais, 4 seres viventes, hermenêutica interpretativa, 4 querubins, olhava para o Senhor do trono e dizia: santo, santo, santo. É neste lugar de belezas incomparáveis e quase que inexplicáveis, esta cidade de João 14, quando Jesus disse: não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito: vou vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Tem 4 coisas que estão fora do seu lugar, mas vai chegar lá: Israel, a igreja, Jesus e o diabo. O diabo está fora do seu lugar. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele não está no lugar dele, mas vai. A igreja está fora do seu lugar. João 14. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O lugar da igreja não é aqui, é lá. Ela vai chegar. Jesus está fora do seu lugar. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, para não possessivo. Ele tem um trono. Assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu. Ele está no trono do Pai. Esteve sendo apedrejado, viu Jesus Cristo à mão direita do Pai. Mas ele vai para o seu trono. Israel está fora do seu lugar. E naqueles dias congregarei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentada, trarei a seus apriscos, se multiplicarão e nenhuma delas faltará. Israel está voltando à sua terra a cada dia. É o sionismo, é a volta dos judeus para esperar Jesus como Messias e libertador. A cegueira vai acabar. Está chegando a hora do arrebatamento. Deus te abençoe. Te prepara. Jesus está voltando. Meu Deus, glória a Jesus por essa mensagem, por essa palavra. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao Senhor Jesus Cristo por esse momento tão especial, agradecer ao pastor Napoleão por estar aqui fazendo parte desse ministério, porque é um ministério, é um podcast 100% cristão, é 100% Jesus. É sobre Jesus, porque um dia eu estava no mundo, perdido, chorando, desgastado, sem propósito e sem destino. E eu falei: Jesus, me salva. Eu não pedi mais nada. Eu só pedi: me tira disso. E ele me tirou. Só que ele não fez só isso. Ele me tirou, me preencheu, me completou, me deu conhecimento e começou a me enviar. E tá aqui hoje, é um envio dele. Não é meu, é dele. Eu só pedi uma coisa e ele fez e faz infinitamente mais do que pedimos e do que imaginamos. Esse é o Cristo ressurreto que eu conheço. Esse é o Cristo verdadeiro que eu sirvo e que eu dedico e dedicarei em nome de Jesus até o meu último fôlego de vida. A pregar o evangelho, a evangelizar vidas, a falar dele. Porque ele não me tirou daquele Montoro e do lamaçal para viver um evangelho nefasto e cheio de pecado. Ele me chamou para viver o verdadeiro evangelho. E esse verdadeiro evangelho tem nome, é Cristo. Porque é tudo por ele, para ele são todas as coisas. E eu louvo a Deus, pastor. Obrigado demais por estar aqui nessa missão conosco. Por ter declarado tanta mensagem do céu, ter exponencializado tanto conhecimento, tantas mensagens bíblicas
E eu quero agradecer você que está fazendo parte desse momento tão especial, um momento de mesa. Momento de mesa é onde muitas coisas são reveladas. É onde muitos direcionamentos são interpretados corretamente. São em tempos de mesa, momentos como esse, onde existe alinhamento entre a terra e o céu, e é necessário ter alinhamento. Se não está tendo alinhamento na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua meditação com a Bíblia, é porque tem algo errado. Precisa ser confrontado para que a direção certa aconteça em nome de Jesus. Mas, pastor, antes de finalizar, eu vou te fazer ainda um último pedido hoje. Um último pedido que todos os convidados, quando vêm aqui, a gente faz esse pedido para eles, que é deixar uma mensagem para a nação brasileira, para a gente finalizar, uma mensagem poderosa, profética, para a nação brasileira, e não só para o Brasil, talvez até para o mundo, em nome do Senhor Jesus, para a gente finalizar com chave de ouro. Queridos irmãos do nosso querido país, queridos amigos, aonde estiver o alcance de minha voz e de minha imagem, chegou a hora onde os homens devem voltar-se para Deus. Não resta-nos mais nada a ser cumprido neste tempo ávido das profecias bíblicas. Os homens não se entendem mais. Um espírito de confusão generaliza-se nos 5 continentes e as pessoas vivem numa confusão totalitária no seu mundo espiritual. A fome já é pandêmica. As crises morais, econômicas, políticas e religiosas campeiam sobre o mundo dos homens. Os avisos proféticos, as análises conjecturais das profecias elucidam-se neste tempo, à volta de Jesus. Mesmo as pessoas incautas, aquelas que não têm nenhum saber escriturístico, divino e bíblico, sabem instintivamente, pela evidência dos sinais, que algo está para acontecer. Os sinais acontecem no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo religioso, político e econômico. Sinais nos céus, aparições de satélites, sinais na terra, a eclodência de um gemido entenebrecido do planeta. A Bíblia diz que a terra geme com dores de parto. Presença do pecado do homem, da violência e da falta de temor a Deus elucidam-se nas profecias como sinais vantajosos para o processamento do término dispensacional desta penúltima dispensação de Deus com os homens. A dispensação da inocência passou, da consciência passou, do governo humano passou, dos patriarcas passou e da graça está passando. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei de Moisés passaram. Estamos na penúltima dispensação. A graça de Deus está terminando. Estamos chegando no fim dispensacional deste favor de Deus para a humanidade. Por favor, aporte a sua vida neste porto seguro chamado Jesus Cristo. Ancore o seu barco na fé e na esperança das profecias. Consolide a sua existência espiritual junto com a sua família ao lado de Jesus Cristo.
e saiba que todas as demais coisas fora da palavra são meros afincos transitórios. De repente passa. Estamos todos nós envelhecendo. Estamos todos nós nos aproximando da sepultura. A vida passa e passa depressa. Os dias estão sendo abreviados. É hora de tomar uma posição definitiva ao lado de Jesus Cristo. Não estou te apresentando um alto grau de religiosidade. Estou centralizando esta palavra gravitacionalmente em Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. Deus te abençoe. Salve a tua alma. Vem para perto da cruz. Um homem justo e inocente está morrendo por amor a você. A candura do seu sangue, a ternura das suas palavras, o olhar de amor, é embrionariamente santificado pelo Pai para produzir a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. Que Deus em Cristo te abençoe, meu filho. Que você possa abrandar o seu coração, retirar da sua alma todo o pico de violência e cair aos pés de Jesus Cristo, enquanto é tempo. Pois a noite profética virá, quando ninguém mais poderá trabalhar. Muito obrigado. Um abraço. Jesus te abençoe você e a sua abençoada família. Deus te abençoe.